nossa vida é uma jornada, né? A nossa vida é uma jornada mesmo. E como é que está essa jornada? Quantas ruas, quantos trajetos a gente faz, mas será que desde o começo já não estava desperto? E por isso começou essa jornada, né? A gente tem alguns aprendizados, a gente tem algumas percepções, mas tem a grande percepção que a gente vai falar, né? Que é a grande abertura da mente, né? Então a gente vai ter pequenas percepções no nosso projeto de vida, de experiências, né? De relações humanas, mas de repente tem alguma coisa que fala, nossa, mas você não fica lá, né? Você não fica lá. E a ideia é que você vive no mundo como uma pessoa comum, né? Você não vive com uma estrelinha saindo luzinha da testa, né? Exatamente, porque se você achar que você tem uma experiência que os outros não tiveram e que você é mais que os outros, você acaba de perder a qualidade da experiência. Porque eu me separei. E a experiência, eu não estou separado de nada, de ninguém. Eu sou capaz de compreender a tudo e a todos. Não é desculpar, não é perdoar, é compreender. Porque a gente percebe que o zazen nos ajuda nas nossas profissões, na nossa vida. Não é uma coisa, né? O que seria zazen? Sentar em zen, a prática da meditação. Então não é alguma coisa que eu tenho que raspar a cabeça, virar monja, vou largar tudo, né? Para alguns sim, mas não é para todos. Se a gente não tiver uma comunidade laica de sustentação, como é que a gente vai viver? Vamos pedir esmola num país que tem tantas pessoas pedindo esmola na rua? Tem tantas necessidades, né? Quando uma das vezes que eu estava no Japão e eu vim aqui para o Brasil para visitar a família, eu sempre ia no templo, nossa sede fica no bairro da Liberdade, o templo do Shinji. E fui até lá e quem era o bispo na época disse assim, e os monges que estavam lá disseram, monja, você acha que num país pobre como este, a gente pode sair com uma tigela de laca pedindo esmola? A tigela de laca do monge já é uma coisa caríssima, custa $500. Para você comprar um joguinho de tigela de monge, custa $500. Como é que você vai sair com uma coisa de $500 para pedir esmola numa rua, numa população paupérrima? A nossa realidade não é a realidade do Japão. Nós vivemos uma outra realidade. E a gente tem que adaptar isso aqui que nós estamos vivendo, né? Na Índia, por exemplo, as pessoas muito pobres, elas pedem esmola numa tigelinha de metal, porque o metal vai transmitir menos doenças, né? Eles ficam lá com a tigelinha de metal pedindo esmola, né? No Japão, não, a gente sai com a tigela de laca, não é mesmo, gente? Com umas roupas, com panos e mais panos, que a gente não pôs hoje, né? São saias preguiadas, mangas enormes, né? Só aquilo é caríssimo. Alguns são de seda pura. Outros são sintéticos, mas tudo isso é um material muito caro. Tem um kimono embaixo, tem uma blusa embaixo, em cima da blusa tem um kimono, em cima do kimono tem um koromo, que é uma peça enorme de roupa. Em cima disso tem um manto de Buda, que você dá que nem um sari que você amarra, ou então um rakusu, que é essa miniatura do manto de Buda, né? Tudo isso são coisas, são peças que leva tempo para você costurar ou para comprar o tecido, para usar tecidos velhos, que é a nossa sugestão, né? Sempre é usar tecidos que já estão desgastados pelo tempo, são considerados mais puros do que aqueles que todo mundo vai ficar cobiçando, né? O seu é de seda pura, que também quero de seda pura, mas quem quer de seda pura? A gente fala, é pansula, é pano que é jogado fora, né? Macacaxô, marracaciapa. Então vamos falar Quer dizer que ele foi o primeiro mestre de zazen, ou só de zen? Não sei. Não, imagine. O primeiro é esse aqui, ó, que foi chamado de zen, esse aqui, que é o Bodhidharma. Não, macacaxô, ou marracaciapa, a história é assim. Nós temos o nosso príncipe histórico, né, que é Shakyamuni Buda. Um menino rico que começa a se questionar sobre a vida, vê pobreza, fome, velhice, doença, morte, e ele começa a se questionar se tem sentido a existência, que sentido tem. Aí ele vai fazer zazen, ele vai sentar-se em zen. E através da prática meditativa ele tem o despertar. A palavra Buda significa aquele que despertou. Então ele tem esse despertar e ele vai começar a ensinar. Ele ensina, tem várias pessoas que vão ter experiências místicas, como ele teve vários discípulos. Até que tem este chamado Macacaxô. Macacaciapa, o Macacaxô, era um homem muito rico, tinha sido um grande bilhardário, riquíssimo.
e que de repente ele joga tudo fora, porque ele não quer mais saber disso, e ele quer saber a verdade, e ele está à procura do caminho. E ele vai ser o primeiro discípulo que Shakyamuni Buda reconhece como seu discípulo, como aquele que entendeu. E como é que ele faz isso? Um dia Buda vai fazer uma palestra, vai dar um ensinamento, não o que a gente está fazendo aqui, mas um ensinamento formal. Ele geralmente é numa montanha, ele fica num lugar mais elevado, para que as pessoas pudessem vê-lo, porque a sua voz fosse ouvida, né? E ele vai fazer essa palestra e está todo mundo esperando. Ele vai falar coisas maravilhosas. Ele sempre fala coisas muito boas. Ele levanta uma flor e sorri. E todos fizeram a sua carinha. O que que é isso? E fala, o que significa isso? Ele não vai falar. E ele não fala nada. E a única pessoa que volta o sorriso para ele é Macacaxê. E pisca o olho. Dá uma piscadinha. E aí Buda diz assim, eu tenho a maravilhosa mente de Nirvana e o olho tesouro do verdadeiro Dharma. E eu transmito a você, Macacaxê. É a primeira transmissão do Dharma pública. E Macacaxô, que tinha sido um homem muito rico, se vestia em trapos. E muitas vezes o Buda ia fazer uma palestra, não queriam deixar ele entrar, dizia assim, é um mendigo, um morador de rua, não pode entrar aqui. E o Buda dizia, não, esse vem e senta do meu lado. Com ele eu divido o assento, porque ele entendeu o que muita gente ainda não entendeu. Então tem uma coisa bem bonita sobre a história de Mahakasyapa, Macacaxô. E Buda morre, e o atendente pessoal dele era Ananda, era um primo dele, que decorou tudo que ele falou. Decorou, mas não entendeu. Sabia tudo de cor, mas não tinha se aprofundado. E quando o Buda entra para o Nirvana, a gente não fala que o Buda morre, mas que entra o grande paz, esse Ananda vai ser discípulo, vai assistir, vai ser atendente de quem? Do Macacaxô, do Mahakasyapa. E fica lá com ele, e o tempo todo cutucando. O que ele te deu? Por que ele deu para você, não deu para mim? Sabe, uma coisa assim, o que você ganhou que eu não ganhei? O que é isso? E um dia ele está lá atormentando o Macacaxô, o Macacaxapa, e puxando a manta. O que ele te deu além desse manto aqui? Por que ele te deu esse manto colorido e não deu para mim? Por quê? Por quê, né? Aí o Macacaxô olha para ele e diz assim, abaixa a bandeira, para com isso. Ele acorda. Ele tem o despertar com essa bronca que ele leva. Corta essa, meu. Quem está achando que eu ganhei alguma coisa? Não tem nada a ganhar. A transmissão do Dharma só ocorre quando não tem nada a dar. Quando você não precisa falar que a pessoa já entende. A gente tem uma palavra que Dogen Sama usa no livro dele, que você fala essa palavra pode significar um cálice, um cavalo ou sal. Praticante que está em comunhão com o seu mestre, para falar palavra, sabe o que é? Se quer água, quer sal, quer cavalo, né? O que será que pediu? Quer dizer, não está em conexão ainda, né? E o Macacaxô, a ideia é essa, né? Na hora que Buda levanta a flor e sorri, esse é o maior discurso do Dharma, né? E o único que compreende é esse, que olha para ele, assim, é você entendeu. E ele vai passar depois da transmissão para o Ananda, quando ele fala para o Ananda, abaixa a bandeira, para com isso. Aí ele fala, Tem um momento que eu vou dizer também que a Nanda tem aquela, entre aspas, de passagem, não sei se pode dizer que é, mas é uma história que eu ouvi, uma anedota do rio, que eu gosto bastante do riacho, que ele que pede para ele ir buscar água, ele diz que tá toda turva, aí ele volta de novo para lá, aí vê elas se assentar, as folhas, e ele volta sorridente. Só que então quer dizer que, digamos assim, que nem essa história, ou então esse aprendizado para ele foi o suficiente. não, a gente tem alguns aprendizados, a gente tem algumas percepções, mas tem a grande percepção que a gente vai falar, né? Que é a grande abertura da mente, né? Então a gente vai ter pequenas percepções no nosso projeto de vida, de experiências, né? De relações humanas, mas de repente tem alguma coisa e fala, nossa, mas você não fica lá, né? Você não fica lá. E a ideia é que você vive no mundo como uma pessoa comum, né? Você não vive com uma estrelinha saindo luzinha da testa, né? Exatamente, porque se você achar que você tem uma experiência que os outros não tiveram e que você é mais que os outros, você acaba de perder a qualidade da experiência. Porque eu me separei. E a experiência, eu não estou separado de nada, de ninguém. Eu sou capaz de compreender a tudo e a todos. Não é desculpar, não é perdoar, é compreender. Aliás, a roda viva,
Um menino lindo na Roda Viva ontem. Um menino que é francês. Como é que ele chama? Eduardo Luiz, né? O escritor, né? O escritor. É. Você assistiu? Ai, eu não assisti até o fim, mas eu Eu vi tava... umas partes que eu vi tarde, né? É Mas foi demais. maravilhoso. Filho de operários em fábricas na França, e que ele, sendo homossexual, fora muito discriminado, e disse assim: eu não precisei querer sair, eles me expulsaram, né? Seu isso, seu aquilo outro. E ele disse assim: meu pai, e a maioria das pessoas que trabalham em fábricas na França morrem com 65 anos de idade. A maioria não passa dos 65 anos. E diz assim: o que os governantes fazem é, por exemplo, dar uma canetada e não chega comida na casa, não tem mais remédio, não tem mais atendimento médico. Para eles está tudo bem, eu dei uma canetadinha ali, né, que não significa nada para a burguesia, né, para a classe média e a classe alta não significa nada. Mas quem mora na periferia, quem mora que é funcionário de uma indústria, significa muita coisa. E ele resolveu que ele não queria mais fazer parte daquele grupo. E ele começou a se juntar com outras pessoas. E disseram para ele: por que você ri de boca tão aberta, tão alto? Isso é o que o povo da periferia faz. Nós falamos baixo. A gente ri de uma forma diferente. E ele começou a se adaptar. Que roupa é essa que você está usando? Nós aqui não usamos esse tipo de roupa. E ele começa a mudar a sua roupa. E mudar a sua maneira de falar. E a sua maneira de rir no mundo. Mas e quando ele escreve agora, ele descreve as pessoas sem dentes. A violência, que ele diz, a violência é como uma corrente elétrica que passa de um para o outro e você não consegue parar essa corrente elétrica. Ele conta da mãe dele, que era casada e o marido bebia e batia nela. E um dia ela teve, depois de muitos anos, ela pegou um saco de lixo, enfiou todas as roupas dele, jogou fora e disse: vai embora daqui. Ficou muitos anos sozinha. Encontrou um outro companheiro, que delícia, um outro companheiro. Tal. Ele está na Grécia, no encontro de escritores, quando a mãe telefona e diz: está acontecendo de novo. Ele diz assim: a violência é recorrente. E é como uma corrente elétrica que passa de um para o outro. E como é que a gente interrompe essa corrente? E ele resolveu escrever para mostrar para a burguesia o que é a vida de pessoas que não são burguesas, sob o olhar de quem veio desse lugar. Não o olhar do observador de fora, mas de uma pessoa que vem dessa área da população. E ele então descreve as relações, como são as relações humanas, por que as risadas são mais altas, por que as roupas são de determinada maneira, né? De onde é que está vindo essa? E como são violentados o tempo todo, né? E tem uma vida muito curta, né? A vida humana. Eu ouvi só uns trechos dele, maravilhoso. Não só um homem muito bonito, muito inteligente. Gostaria de falar uma coisa. Fale. Você está falando nisso, sabe que me incomoda um pouco essa postura. Eu vou explicar por quê. Porque sou monja zen budista e Buda não via. Eu escrevi um artigo que se intitulava Buda não tem CEP. Um Buda não tem CEP, que significa? Que ele está falando, por exemplo, de uma visão muito pessoal, que vale também, a violência, a pobreza, a exploração. E então, vai dizer que só lá em cima que as pessoas são felizes. Buda falava para a mente humana, para emoções humanas. Ele não estava no CEP 01248010, aqui não tem violência, aqui não tem mentira. Isso é negar a universalidade, né, da mente humana. Esse ainda querer dizer que nós somos as únicas vítimas, que a violência... Ele não se vitimiza. Não. Não, estou falando, esse menino que eu achei interessante, ele não se vitimiza, ele não é comunista, Não, estou falando isso, ele não é de partidos de esquerda. Não, o que eu achei, o que é interessante nele, Sim. ele não está defendendo um ponto de vista político, ele está dizendo, tem aspectos da sociedade que não são vistas, e não é dizer que quem está vendo é pior ou melhor, mas que não é comentado, e que quem escreve livros geralmente são elites. Muito poucas pessoas da não elite estão escrevendo livros. E ele é uma pessoa que veio da não elite e que está escrevendo coisas que as pessoas nunca conviveram com. Mas ele não diz é melhor ou pior. Ele não está dizendo que a pessoa que é rica não a estupra. Não está falando que a pessoa que é rica não abandona a família, que não é violento, que não bate na mulher. Não está falando nada disso. Mas ele está mostrando um lado. E ele diz assim que ele questiona muito a literatura, que ele é contra uma literatura que é feita para uma elite e para uma elite.
Exatamente, uma literatura que não foi escrita por Budas. Exatamente, é isso que ele estou fala. falando, Então, é não isso. por Budas, não estou É. falando em elites, estava Diga. falando em Budas. Já está na hora, né? É isso aí, a nossa vida é uma jornada, né? A nossa vida é uma jornada mesmo. E como é que está essa jornada? Quantas ruas, quantos trajetos a gente faz, mas será que desde o começo já não estava desperto? E por isso começou essa jornada, né? O livro dele vai ser interessante, ele vai lançar aqui no dia do nosso bazar, em dezembro, né? Dia 20, 22, né? 22 de dezembro a gente vai ter um bazar aqui. E ele vem para comentar. Agora ele vai para casa dormir, que não aguenta mais. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Bem-vindos e bem-vindas, que alegrinha. Hoje conseguimos encher uma sala. Quando a gente começou, vinha uma pessoa. Aí vieram duas. Aí ela veio e trouxe amiga, eram 3. Aí a Júlia veio e trouxe amiga também, Júlia.